Olá, muito bom dia. Bom dia, Gi. Bom Tudo bem? dia, bom dia, Marco. Bom dia. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Antes da gente começar, eu queria só saber se está todo mundo escutando direitinho, se está legal aí. Se alguém tiver algum problema, é só colocar aqui no chat para a nossa equipe, que eles vão tentar auxiliar. Tá tudo ok? Perfeitamente. Tudo certo. Então, maravilha. Pessoal, sejam todos muito... Diga, Renato. Renato? Tá ok? Então, vamos lá. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Em nome do Sistema OCB, do CI Biogás e da DGRV, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui conosco nesse evento online, onde a gente tem o prazer, a alegria de lançar um material exclusivo e atual sobre esse importante tema que é a produção sustentável de energia. Gerar a própria energia é uma ação sustentável que contribui com a preservação do meio ambiente, mas que ao mesmo tempo é também uma excelente oportunidade de negócios. Então, reconhecendo a importância desse tema, a OCB, o CI Biogás e a DGRV se uniram para produzir essa cartilha que a gente está lançando aqui hoje, com o título As Energias Renováveis no Cooperativismo, Oportunidades do Biogás. E o objetivo desse material é fazer todo mundo entender como isso pode ser feito de forma acessível e com sustentabilidade. E a gente tem o prazer de receber aqui hoje no nosso webinar representantes das 3 instituições que contribuíram para o estudo e curadoria das informações dessa cartilha. Então, para dar início à nossa programação, eu queria convidar a dar uma palavrinha o Renato Nobili, superintendente do Sistema OCB. Renato, você está aí? Estou aqui, Gi, obrigado. Está me ouvindo bem? Ouvindo bem, bom dia. Beleza, bom dia a todos, todas e todos. Uma alegria muito grande, uma satisfação. E são passos importantíssimos que a gente vai dando aí, essa questão das oportunidades, do potencial energético do biogás dentro do cooperativismo. Uma alegria muito grande dentro desse potencial, as oportunidades de aumentarmos a segurança energética com previsibilidade, com o controle do fornecimento, com a redução dos custos, a mitigação dos impactos ambientais advindos de alguns sistemas de produção agropecuários dentro do cooperativismo, que muitas vezes são geradores de passivos ambientais, e essa oportunidade de transformarmos em ativos através da produção e geração de energia, a cadeia de produção energética dentro do cooperativismo, gerando sempre a oportunidade de geração de emprego e renda aos cooperados, fora a questão do entorno, da comunidade, dos benefícios gerados junto à comunidade, os processos de intercooperação também, né, nesse elenco de oportunidades de intercooperação de cooperativas de diversos e variados ramos, atuando conjuntamente, não só nos investimentos, mas se beneficiando aí de todo esse fomento, e a diversificação da matriz energética, limpa e renovável, a identificação desse processo junto, inclusive, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável preconizados pela ONU, onde o cooperativismo brasileiro está muito inserido, muito próximo e muito atuante. Então, uma alegria muito grande, e aqui agradecer imensamente aí essa parceria de longa data, uma parceria extremamente positiva com a DGRV, representada aqui pela Camila. Camila é sempre muito produtivo, muito positivo, muito enriquecedor ao cooperativismo brasileiro, essa troca, esse intercâmbio, essa troca de experiências que temos junto com a DGRV em vários ramos. Então, fantástico aí, sempre o nosso reconhecimento, nossa admiração ao trabalho da DGRV e a gratidão nossa. Ao Cibiogás, pelo Rafael, não sei se o Rafael está presente na nossa prosa, mas com a Natália
junto conosco aqui, que trará uma fala conosco também. Obrigado por essa coparticipação junto nesse processo de todo o centro, Natália. Então, também o nosso reconhecimento, nossa gratidão. E ao Ministério de Minas e Energia, aí representado pelo André Osório. André, obrigado. A gente vem perseverando junto ao MME de longa data, o anterior ramo mineração, a gente já trabalhando bastante com o próprio Ministério de Minas e Energia, e agora nessas oportunidades. Então, vocês com a responsabilidade da gestão pública desses processos todos, quando são das questões até regulatórias atinentes, a importância que é essa coparticipação. Então, a realização não só da cartilha, mas desse diálogo, desse incentivo, e teremos também a presença da experiência trazida aí do Estado do Paraná pelo CEPAR, que é o Moisés que vai trazer conosco. Ficamos muito felizes. Então, em nome do Sistema OCB Nacional, agradeço aí imensamente a participação de todas as entidades aqui presentes nesse processo e tenho certeza que todos que estão acompanhando conosco aí, cooperativistas, lideranças dos ramos, lideranças do cooperativismo nacional aí, o aproveitamento não só dessa manhã de hoje, mas de todo esse processo. Vamos lá, Gi. Obrigado. Obrigada a você, Renato. Você vai ficar aqui com a gente, né? Vou ficar aqui. Participando, assistindo. Isso. Muito obrigada mesmo, tá? Pela sua participação. E, como a gente falou, junto com a gente nesse processo, a gente tem o CI Biogás. E representando a instituição hoje aqui no nosso webinar, a gente está com o diretor-presidente do CI Biogás, Rafael Gonzalez, que eu gostaria de chamar agora, então, para uma rápida palavrinha. Diretor Rafael, por gentileza. Bom dia, Gisele, bom dia a todos e todas. Muito bom dia. Bom dia, Renato, Marco, André, Camila, Moisés, Nathalie. Nós estamos aqui num momento muito importante para o setor de biogás no país e também para o cooperativismo, né? A gente vinha fazendo uma conversa de alinhamento antes dessa live, né? E eu estava conversando com o Marco e com a Camila inicialmente que havia um interesse dessa iniciativa há alguns anos. E naquele momento, talvez não conseguimos organizar tão bem. Então, não há momento melhor que este no setor de biogás para a gente poder lançar, né? Se, por um lado, faz alguns anos que a gente vem trabalhando nessa iniciativa da cartilha, desse tema em si. Por outro lado, o momento que a gente vive do biogás hoje é um momento bem importante. Então, tenho a agradecer essa parceria, Renato, que tive a oportunidade de atuar junto com o Marco em alguns momentos aí também, desde 2011, a gente estava relembrando aqui no tema biogás. Então, isso já não é de hoje, é uma iniciativa que acaba... esse momento só fortalece a parceria que a gente tem com vocês e com a DGRV, que temos também essa visão de parceria que traz a visão do cooperativismo do que acontece também na Alemanha, né? E essa visão compartilhada que possa ser somando os esforços aqui no Brasil. Temos na Alemanha como um país de referência no tema biogás também, portanto, faz todo sentido essa parceria que a gente trouxe para buscar esse lançamento da cartilha de biogás. Rapidamente, eu só gostaria de colocar que esse momento que a gente vive do setor de biogás, ele não é só um momento importante, mas ele também é um momento de crescimento do setor. Nós estamos percebendo projetos, plantas, usinas, não só para energia elétrica, como é o caso da nossa cartilha, mas também para o biometano, chamando um pouco a atenção para a parte de biocombustíveis, né? E o que a gente enxerga, e além desses dois pontos, ainda tem a energia térmica, que é muito utilizada dentro do ambiente das cooperativas em si.
E o que a gente enxerga é que essas 3 formas de utilização do biogás, elas só vêm a contribuir, por um lado, na economia das cooperativas e, por outro, que é o que a gente está começando a enxergar também, a oportunidade de modelos de negócio que permitam até, de certa maneira, rentabilizar o negócio em si para algumas oportunidades que a gente percebe. Renato, nós temos aqui um laboratório de biogás que analisa o potencial de biogás que a gente tem em cada substrato, em cada biomassa, o dejeto do suíno, do gado, da agroindústria, né, de maneira geral, do abatedouro, enfim, de todo o sistema, toda a cadeia produtiva que abrange, inclusive, as cooperativas agroindustriais, especialmente. E 80% do nosso laboratório hoje ele está sendo utilizado por agroindústrias, inclusive cooperativas. Isso já representa exatamente aquilo que eu quero dizer. O momento é excelente para a gente poder fazer esse lançamento. E o papel do CI Biogás nesse processo é contribuir para que se torne mais conhecido esse tema, essa fonte, desenvolvendo a cadeia produtiva e inserindo ela na nossa matriz de energia do país, nossa matriz energética do país. E, claro, garantindo todo o contexto que a gente vive hoje de uma transição energética, né, de descarbonização, busca pela sustentabilidade, uma série de questões que o biogás pode dar suporte para esse tema. Então, assim, agradecer essa parceria, agradecer esse momento que a gente vive, do próprio setor de biogás, contem sempre com o CI Biogás. E, por último, a gente tem uma percepção que esse novo mercado do gás também é uma oportunidade para as cooperativas, né? Especialmente as que estão no interior, né? E a maioria, se não me engano, das cooperativas estão em ambiente de interior. Elas podem utilizar o biogás, o biometano, como uma fonte de competitividade também, né? A gente tem essa percepção que pode auxiliar na competitividade do setor e alavancar cada vez mais essa área que é tão pujante do nosso país e que mantém um percentual importante da economia, mas que demanda também um percentual importante da matriz de energia do país, né? Então, são essas contribuições. E, por fim, tivemos uma série de apoios para poder desenvolver essa cartilha, e algumas delas que eu queria citar da Biogás, a Associação Brasileira do Biogás e Biometano, a própria Itaipu Nacional, que nos dá para o CI Biogás suporte para poder desenvolver as nossas atividades, e a própria Embrapa também, que tem no seu bojo uma atividade sobre esse processo de transferência de conhecimento. Então, por trás de toda essa estrutura tem uma série de instituições que não estão mencionadas aqui, mas que é importante relembrar. E agradecer também a presença do André, dos palestrantes, do Moisés e da Nathalie, que acho que são as estrelas da festa, e eu não vou me prolongar mais. Muito obrigado. Muito bom, Rafael. Obrigado. Excelente, muito bem lembrado aí. Os demais atores aí importantíssimos nesse processo. Obrigado, Rafael. Exatamente. Obrigada, Rafael, pela sua participação aqui com a gente. E a gente fica muito feliz, né, Renato, de saber que o CI Biogás tem um dedinho aí de toda essa parceria que começou lá atrás, como o Marco estava me explicando. Então, muito, muito obrigada. E agora a gente vai ouvir a terceira parte dessa parceria tão importante, que é a DGRV, a Confederação Alemã das Cooperativas. Então, eu queria chamar a Camila Japp, que é gerente de projetos da DGRV aqui no Brasil. Camila, muito bom dia. Bom dia a todos. Queria dar bem-vindo a todos a esse webinar aqui. Agradecer principalmente a parceria aqui entre a OCB e a CI Biogás na produção dessa cartilha e também na produção do dia de hoje. Como a gente está fazendo aqui o lançamento, vou compartilhar com vocês a carinha aqui da nossa cartilha que foi desenvolvida e está aí à disposição para todo mundo no site da OCB, no site da DGRV, da CI Biogás, e todo mundo vai ter acesso. A ideia realmente do dia de hoje é conseguir transmitir um pouco dessas oportunidades que a gente está enxergando aí nessa cartilha. Eu quero agradecer especialmente também ao diretor André aqui do
Ministério de Minas e Energia, pela participação e a oportunidade de a gente poder estar conversando, entendendo, vendo um pouquinho do olhar aí do governo nesse tema. E quero convidar a todos a ficarem bem atentos para entender e ver aqui o que tem de tão diferente no biogás, por que é uma energia renovável com características tão diferentes. Então, aí a gente vai ter os nossos palestrantes do dia de hoje contando um pouco sobre isso para a gente. Queria rapidamente comentar com vocês quem é a DGRV. A DGRV é a Confederação Alemã das Cooperativas. A gente tem diversos projetos de fomento ao cooperativismo no mundo. E eu estou em São Paulo, no escritório em São Paulo. A gente está dentro de um projeto que é para a América Latina e para o Caribe, são 10 países, e entre eles o Brasil. A gente tem um olhar especial, e aí um dos temas que nos preocupa bastante é esse tema da energia limpa e um uso mais consciente da energia. E como o Renato já comentou aqui, essa parceria nesse tema é muito forte com a OCB e em outros temas também. A OCB é o nosso grande parceiro. E a gente também, além disso, dissemina sempre o modelo cooperativo, que é uma sociedade de pessoas, democrática e, portanto, a gente entende que sustentável e justa. A gente tem desenvolvido diversas ações, sempre em parceria com várias instituições aqui, entre elas, de produção de informação, como essa cartilha, estudo, pesquisa, disseminação do tema, então em capacitações, oficinas, seminários, webinar, consultorias e intercâmbio de experiência com a Alemanha, que é onde a gente vê e traz essa referência de um protagonismo gigantesco das pessoas na geração de energia limpa e das cooperativas também, e também esse intercâmbio com outros países da América Latina. Para ter uma ideia aí, as nossas cooperativas de geração distribuída compartilhada são uma inspiração para o nosso trabalho no Chile. A cartilha que nós desenvolvemos em 2018 sobre constituição de cooperativas de geração distribuída, aí com o tema fotovoltaico, é um exemplo para o México. O México está usando essa cartilha como modelo para acontecer. Então, tem muita coisa acontecendo aqui na América Latina. A gente também tem pensado em começar o tema em outros países. Aí a Colômbia está sendo o próximo da lista, e enfim, aí vamos. E o Brasil tem se mostrado nesse tema como o protagonista ou o pioneiro aqui na América Latina, e esse intercâmbio tem sido muito interessante. Então, a DGRV tem enorme interesse em conhecer as iniciativas que estão acontecendo, entender elas, para assim a gente poder desenhar ações que façam sentido, sejam relevantes, para a gente poder tocar e inspirar esse tema. Então, as nossas ações estão sempre buscando fortalecer o cooperativismo, porque a gente entender que é realmente um instrumento para melhor qualidade de vida e para as pessoas. Então, agradeço a todos e desejo aqui aos participantes que esse evento seja proveitoso e interessante para todo mundo. Obrigada, Camila. Nossa, é muito, muito inspirador, E a gente poder trocar isso entre países, no tempo que a gente está vivendo agora, É tudo online, tudo internet, a gente poder ver coisas tão distantes, é muito inspirador. Obrigada mesmo, viu? Bom, depois dessa nossa mesa de abertura, que agora a gente está vivendo esse evento online diferente, depois dessa nossa maravilhosa mesa de abertura, a gente vai então para o lançamento oficial da nossa cartilha. A Camila já adiantou aí, mostrou a carinha dela, e agora eu vou pedir o apoio da nossa produção para botar aqui na tela o passo a passo de como vocês podem adquirir o seu exemplar da nossa cartilha, que obviamente é totalmente digital, Então, gente, está muito simples. Vocês podem acessar o site das 3 instituições, como a Camila falou, mas aqui a gente vai mostrar no nosso site do Sistema OCB, que é somoscooperativismo.coop.br. Vocês digitam lá em cima esse endereço e vão ali na aba Publicações. Quando vocês entrarem na aba Publicações, é só rolar a tela um pouquinho para baixo, que a cartilha já vai aparecer em destaque. Ela hoje é a primeira aí da nossa lista. Então, você clica na imagem da cartilha, vai para essa outra página, onde tem um pequeno resumo sobre ela, e ali, no cantinho direito, em fazer download, você é direcionado para uma página que tem um breve formulário. É só você preencher esse formulário, responder essas perguntinhas que estão aí, e pronto, a cartilha já está disponível para vocês compartilharem com os seus contatos, ajudarem a gente a divulgar esse trabalho que ficou tão didático, tão esclarecedor.
Você preenche ali em cima seu e-mail, responde as perguntinhas e, na sequência, baixa o arquivo da nossa cartilha. Ela ficou didática, ficou atraente, a gente está com muito orgulho desse material, viu? Se alguém tiver alguma dúvida, é só falar com a gente depois, ok? Bom, quero explicar para vocês como é que vai funcionar o nosso webinar. As perguntas, eventuais perguntas que vocês participantes tiverem, a gente pede que coloquem aqui no chat. E aí, por favor, identifiquem o seu nome e o seu e-mail no chat, porque essas perguntas a nossa equipe vai reunir e vai direcionar para os nossos palestrantes, para os nossos apresentadores, e depois retorna para vocês com a resposta por e-mail. Combinado? Então, vamos lá. Só fazendo uma pequena contextualização do nosso tema, o cooperativismo brasileiro tem hoje mais de 14 milhões de cooperados. E as mais de 6.800 cooperativas que nós temos cadastradas no sistema OCB levam desenvolvimento e qualidade de vida para grande parte da população brasileira. Essas cooperativas, essas quase 7.000 cooperativas, elas têm uma demanda energética que equivale a 8% da demanda de todo o Brasil. Então, a gente vê que a energia é um fator essencial, primordial, para que o cooperativismo continue esse braço, essa alavanca de desenvolvimento aonde ele está presente, né? Então, para falar um pouquinho, um breve panorama sobre essa questão da produção de energia no cooperativismo, eu quero convidar agora aqui com a gente o analista técnico e econômico do Sistema OCB, Marco Olívio Morato. Marco, bom dia. Bom dia, Gi. Bom dia, pessoal. Puxa, é tão bom estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre o cooperativismo com tantos amigos, né? De longa data, né, Rafael? De tanto trabalho desse tempo todo. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha apresentação. A Gi já pegou um spoilerzinho do que eu ia falar, né? Sobre os números do cooperativismo. É porque a gente está em sintonia, Marcão. Exato. Isso é sintonia, né? Estão vendo a apresentação? Tudo ok? Perfeito, Aqui pessoal. tudo ok, tudo ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o cooperativismo brasileiro com foco na oportunidade para o biogás, tá? Bom, como a gente já falou, nós somos mais de 6.828 cooperativas, temos 14 milhões de cooperados, mais de 14 milhões de cooperados, e mais de 425 mil colaboradores, com uma característica, né? Todos eles consomem energia, todo mundo ali consome energia. Então, foi feito com esse dado, né, que a gente estimou que o cooperativismo consome, no mínimo, 8% da energia no Brasil. Bom, como a gente está focando com uma oportunidade para as cooperativas agropecuárias, né, a tecnologia do biogás ela tem tudo a ver com o produtor rural, com a produção rural do cooperado e também da cadeia, a agroindustrialização também é um forte. A gente, então, dentro do Sistema OCB tem 1.613 cooperativas, mais de 1 milhão de cooperados e 209 mil colaboradores. O cooperativismo agropecuário está em todos os elos da cadeia produtiva, né? Desde a parte de insumos, pesquisa, desenvolvimento, originação, né? Na parte de produção, isso envolve pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia, armazenagem, agroindustrialização e comercialização, ou seja, todos esses elos aqui estão ligados e eles consomem energia. Você precisa de energia para fazer isso acontecer. Tá? Para ter uma ideia da grandeza, né, da nossa produção, da produção agropecuária das cooperativas brasileiras, elas são responsáveis por mais de 35% do trigo brasileiro, mais de 52%
da soja brasileira, 55% do café, 46% do leite, 53% do milho, 35% do arroz e 43% do feijão. E mais importante para a gente, né, que a gente trabalha bastante, suínos, a gente é responsável, passa pelo cooperativismo, 50% da produção de suínos no país. Então, todas essas atividades têm seus resíduos e têm seus dejetos, né, que a gente pode aproveitar para fazer biogás, né? E com isso, uma energia renovável, despachável, com uma característica despachável, ou seja, essa energia eu posso gerar na hora que a rede mais precisa, que a comunidade mais precisa. E como que a gente produz tudo isso de alimento, né? A gente produz isso de maneira sustentável, com atendimento às legislações ambientais, trabalhistas e sanitárias vigentes, né? Nossos produtores e a OCB trabalha para sempre disseminar boas práticas, divulgar legislações, né? Deixar nossos cooperados cada vez mais sintonizados com a responsabilidade de cuidar do meio ambiente e fazer uma produção sustentável. Então, a gente pode destacar aqui que nossos produtores, eles atendem ao Código Florestal, eles têm que atender também à Política Nacional de Resíduos Sólidos, e eles atendem às normas sanitárias vigentes, ou seja, a produção agropecuária e a cooperativa, né, ajuda esse produtor, esse cooperado a atender a todos esses requisitos. Ou seja, nós somos sustentáveis, mas será que isso é suficiente hoje? Mas o futuro requer alternativas mais eficientes ainda. Bom, isso é um pouquinho daquele estudo que eu comentei, né, que a gente chegou à conclusão que, no mínimo, 8% da energia elétrica consumida no Brasil é cooperativista. Isso sem contar a energia térmica, né? Então, naquela cadeia produtiva, né, em alguns processos, é essencial a energia térmica, tá? E também sem abordar o combustível fóssil, pensando em deslocamento, transporte, né, que também é uma possibilidade para pequenos trajetos do biometano, um derivado do biogás. Bom, a gente hoje consome no mínimo 8%, tá? Mas o cooperativismo também já gera sua própria energia, né? E a gente tem até alguns cases de geração de biogás para energia elétrica, isso focando em energia elétrica. Olha, nós temos, basicamente, são mais de 380 projetos de geração de energia que englobam uma potência instalada de aproximadamente 337 megawatt de potência instalada. Ou seja, isso representa 0,2% da potência instalada no Brasil. Então, olha, a gente tem muito o que crescer, a gente tem matéria-prima, a gente tem os dejetos, a gente tem os resíduos, e isso podem contribuir para essa busca de autonomia energética do cooperativismo brasileiro. Bom, e como será o futuro, né? Vamos instigar um pouquinho como que será o futuro. Nós vamos consumir mais energia, com certeza, né? A matriz de transporte, principalmente, ela vai ter que ser repensada, remodelada com a exaustão dos combustíveis fósseis, né? Você tem uma pressão ambiental, pressão climática, mas você também tem uma exaustão dos combustíveis fósseis. Então, a energia como energia elétrica, como fator de transporte, de movimento, de mobilidade, principalmente urbana, ela vai ser relevante no futuro, né? No futuro próximo, né? Já está começando no futuro próximo. E uma coisa mais importante, então, de um lado, a gente vai precisar de mais energia, do outro, a gente vai precisar de mais alimentos, né? A FAO sempre fazendo essas previsões, né? Ela fala que no ritmo, falou lá em 2015, que se o ritmo
de consumo continuar em 2050, a gente precisa de 60% a mais de alimentos, né? E o Brasil é a maior expectativa do mundo, existe uma grande expectativa do mundo em relação ao Brasil na produção desses 60% a mais, né? Na grandiosidade, na produtividade para alimentar o mundo. Mas como que a população vai querer tanto a energia quanto o alimento, né? Esse é o desafio. A gente está sustentável hoje muito, sim, somos sustentáveis hoje, né? Nossa produção é convencional, mesmo assim ela segue regras, atende os padrões sanitários, tudo certinho. Mas no futuro, e agora já tem uma pressão muito grande, ainda mais em época de pandemia, que essa energia seja renovável, né? Que essa energia seja limpa, que ela tenha benefícios além da própria energia, né? Que o alimento que a gente vai produzir, ele seja, além de segurança alimentar, de você poder ter o alimento, que esse alimento seja seguro, ou seja, que ele atenda a todos os requisitos, que ele use processos eficientes de produção. Então, é muito importante olhar para esse futuro. Olha, o futuro pede alimento, pede esse alimento seguro e pede energia e energia renovável. Então, o biogás tem muito a contribuir com tudo isso. Tanto é que o biogás foi reconhecido até na Política Nacional de Mudanças Climáticas. Ou seja, ele faz parte do Plano ABC, Agricultura de Baixo Carbono. Tá? Ele está lá, é o Programa 6, Tratamento de Dejetos Animais. Então, esse Programa ABC ele tem o objetivo de reduzir a emissão de gases de efeito estufa no setor agropecuário. O Programa ABC, né, o Plano ABC, ele foi um dos primeiros a serem concluídos, né? Contou com a nossa colaboração, a OCB estava presente, o Cibiogás, a Itaipu, naquela época ainda não tinha o centro, né? Era a Itaipu que estava como players para a gente colocar o biogás como uma das tecnologias elencáveis e uma das mais fáceis de quantificar a redução dos gases de efeito estufa através da implantação de seus projetos. Bom, eu dei um spoilerzinho antes, né? Como produzir mais alimentos e energia de maneira mais eficiente, produzindo alimentos e, paralelamente, ativos ambientais, como energia renovável, adubação oriunda dos processos do tratamento de dejetos. Tudo isso, para nós do cooperativismo, seguindo os princípios cooperativistas, com ênfase na autonomia e independência, na intercooperação, no interesse pela sociedade. Ou seja, a partir do momento que eu gero energia numa localidade, eu estou mantendo renda ali, eu estou produzindo renda ali, eu estou dando postos de trabalho, então eu mantenho a renda naquela localidade, eu não estou despachando dinheiro para uma hidrelétrica lá longe ou para uma termoelétrica lá longe. Eu estou cultivando renda e postos de trabalho ali na localidade. Tudo isso alinhados ainda aos chamados ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, ele está intimamente ligado à fome zero e agricultura sustentável, a água potável e saneamento, ou seja, se eu não fizer o tratamento correto do meu dejeto, isso vai contaminar meu lençol freático e vai contaminar meus rios, né? Essa tecnologia permite com que isso mitiga esse efeito, então a gente tem água potável e saneamento, auxilia nisso, energia limpa e acessível, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima e vida na água, ou seja, se eu mantenho esses corpos, os rios, os corpos hídricos com uma boa qualidade de água, eu mantenho a vida na água.
Pessoal, era um pouquinho isso que eu queria contribuir, é mais para dar a entrada aos nossos novos palestrantes. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, e obrigado pela parceria na elaboração dessa cartilha, muito fundamental para que a gente possa divulgar boas práticas no sistema cooperativista. Muito obrigada, Marco. Obrigada pelo seu empenho, que a gente sabe também que é muito verdadeiro, né? Você é um verdadeiro entusiasta dessa causa e a gente agradece. É uma apresentação também inspiradora. A gente está falando de futuro e, como você disse, um futuro que já está aí, né? Uma preocupação que está na nossa porta todos os dias. Muito obrigada, viu? Exato. Obrigado, Gi. Uhum. Gente, no estado do Paraná, o protagonismo, tanto na produção agropecuária quanto na geração de energia através do biogás, eles são destaque, a gente não tem dúvida disso. Então, para trazer um panorama sobre o quão importante é a demanda energética para o ramo agropecuário, a gente vai convidar agora o Moisés Tokarski, ele que é engenheiro agrônomo com especialização em gestão de agroindústrias e atualmente é o responsável pelas áreas de energia, meio ambiente, logística e florestal no sistema OCEPAR. Moisés, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês. Muito bom estar com vocês aqui, boa parte das pessoas já conheço de longa data também. E também algumas pessoas das cooperativas já me mandaram mensagem aqui que estão acompanhando o evento do Paraná, então é muito bacana, estão pedindo até o material já da apresentação do Marco. Então, quero agradecer também quem está assistindo aqui, todo mundo, né? E eu vou também compartilhar uma apresentaçãozinha aqui para falar sobre o cooperativismo Paraná nessa área de energia. Estão vendo minha tela? Sim, tudo funcionando. Tá bom. Bom, a gente no Paraná, nós somos 221 cooperativas, sendo que 60 são do ramo agropecuário, 56 crédito, 37 saúde, 39 de transporte, 10 de trabalho, 15 de infraestrutura, 4 de consumo. Eu vou focar mais aqui na apresentação também na agropecuária e infraestrutura. Ano passado, somado todos esses ramos, a gente faturou 87,6 bilhões de reais. Tá ali com reais, mas não é, 2,7 milhões de cooperados, né? E temos mais de 106 mil empregos diretos, a maior parte deles está dentro do agro. Então, ali o Marco apresentou que 200 mil empregos diretos no ramo agropecuário, a gente tem praticamente metade disso, né, nas cooperativas do Paraná. Em relação ao consumo de energia dessas cooperativas agropecuárias, a gente tem aqui um levantamento que a gente faz desde 2016, esse daqui é o que a gente realizou ano passado, referente a 2018, que a gente traz qual que é o consumo, né, total das cooperativas naquele ano e a projeção para os próximos. E a gente vê aqui que a projeção para 2020 é 1,6 bilhões, 1,7 praticamente bilhões de quilowatts que serão consumidos. E esse consumo, né, ele se dá praticamente metade, 47%, na cadeia de carnes e leite, 34% na industrialização de produtos de origem vegetal, 16% no recebimento de grãos e 3% em processos administrativos. E as atividades que mais consomem aqui não é por tonelada produzida, né? Que é no volume total consumido no Paraná, nas cooperativas do Paraná. A gente tem aqui o primeiro a indústria de aves, depois o recebimento de grãos, depois esmagamento de soja, industrialização de suínos, fábrica de ração, beneficiamento de leite, fiação e maltaria, né? São os principais consumidores de energia, né, no estado. A gente tem uma estratégia, inclusive o Renato comentou na abertura ali da tentativa de você reduzir os próprios custos. A gente tem uma estratégia que foi bem definida. A gente consegue ver nesses dois panoramas, do último estudo e do 2016, que foi o primeiro, essa variação. A gente migrou exclusivamente para o mercado livre, de 19% que era a participação da nossa matriz energética elétrica, né, de mercado livre, a gente foi para 66% em 2019. E de autoprodução, a gente foi de 2% para 9%. E a gente vê lá no mercado livre, né, dados da CCE, que a gente tem
57% do nosso consumo no Mercado Livre vem da energia convencional e 43% são da incentivada, e sendo que 87 unidades das 98 que a gente tem migradas são de energia incentivada. A energia incentivada aqui, então, a gente vê, são as fontes renováveis, né, que é o tema aqui da discussão, tanto PCH, biomassa, biogás, eólica e tudo mais. E temos aqui, né, 6 unidades que estão no Mercado Livre como autoprodutores. A gente percebe essa migração nesse gráfico aqui, a gente percebe em relação ao Brasil e Paraná, que ali em meados de 2016 que começou realmente a migração das cooperativas do estado do Paraná para o Mercado Livre. E isso foi hoje, né, a gente tem ali 30 e poucos % do que representa, né, o Brasil em unidades que estão no Mercado Livre. A gente desde 2016, foi aumentando essa participação. Em relação às cooperativas de infraestrutura, nós temos 2 na linha, né, de habitacional, 9 em eletrificação rural, sendo 2 permissionárias, 1 central e 6 autorizadas. Temos geração distribuída 4 cooperativas, sendo que 2 são múltiplas fontes e 1 é somente biomassa e 1 somente fotovoltaica. Dentro disso, a gente tem iniciativas de geração, né? Até eu comentei da autoprodução e também a geração distribuída. Por isso que eu trouxe para depois agora essa questão das cooperativas com iniciativas de geração de energia. Então, nós temos 5 PCHs e 1 HE, que é uma parceria, inclusive, que já estão no mercado, e temos 2 projetos que estão em fase de tramitação de licenciamento. Em relação à fotovoltaica, nós temos um projeto até, inclusive, com parceria com a Itaipu, em que foi instalado painéis solares na propriedade, né, de alguns produtores de 3 cooperativas da região oeste do Paraná, em que está sendo avaliada a viabilidade técnica e econômica dessa implantação. E nós temos algumas cooperativas forneceram linhas de crédito específicas para os cooperados para aquisição de painéis solares, inclusive tem algumas que até revendem esses painéis com parceria, né, com fornecedores, até fabricantes de painéis, né, para o cooperado, para que ele também tenha essa possibilidade. Foram feitas várias feiras, inclusive a feira do show rural já teve bastante foco com questão de energia solar. E isso traz também para o cooperado, né, essa possibilidade de investimento na sua propriedade. E em questão de unidades de recebimento, existem algumas cooperativas que estão equipando o seu próprio silo com com painéis solares para ter ali uma redução do custo de energia. E a gente percebe isso até porque no Mercado Livre a gente tem uma dificuldade de encaixar as unidades de recebimento de grãos por questões da especificidade da atividade, né? Você tem uma sazonalidade muito grande no recebimento e isso no contrato com o fornecedor às vezes acaba ficando um pouco difícil, né, de você atender num custo, né, que seja acessível. Então, também começa a se ter alguns projetos que vão para a instalação de fotovoltaico nos painéis solares. Nas unidades de recebimento de grãos, desculpa. Temos um projeto de geração eólica da cooperativa Frisia, inclusive uma das pessoas que está assistindo aqui é o Francis da Frisia, né, um dos responsáveis por esse projeto, que é um projeto bem interessante na região dos Campos Gerais, aqui no Paraná, que também está em processo de licenciamento. E temos geração, biomassa e cogeração. A cogeração da Cocamar foi a primeira unidade das cooperativas do Brasil que migrou para o Mercado Livre, isso foi em 2006 ou 2007, e ela representa 80% do consumo, basicamente, do complexo industrial da Cocamar, então é bem interessante, é movida a cavaco e alguma coisa também de bagaço de cana. E temos 2 cooperativas de GD que atuam com biomassa. Uma é daquelas que tem várias fontes, que é essa da foto, que também é em Carambeí, a Cogecom, e outra que é exclusivamente de biomassa, que é na região metropolitana de Curitiba. E o biogás em si, que daí você tem diversas aplicações, né? Você tem aplicações em frigoríficos, em unidade de produção de leitão, que é esse caso aqui da Castrolanda. Inclusive, a Nathalie participou de uma visita junto com o CEPAR e os técnicos das cooperativas nessa propriedade, né? No ano passado a gente visitou. E a almidonaria, e também os próprios cooperados, muitas vezes, têm alguns investimentos na geração de eletricidade através de biogás ou até mesmo de biometano. Inclusive, a gente visitou também uma propriedade aí perto dessa imagem da Castrolanda aqui, Fazenda Marujo, que o produtor lá, ele converte o biogás
em biometano, em eletricidade e também biometano para abastecimento dos próprios tratores da fazenda. Boa parte já são movidos por biometano. E então a gente começa a ver, né, com toda essa explanação de como a gente está hoje, a gente começa a ver as tendências para o futuro. Aqui a gente aproveita muito da fala do que o Marco já apresentou para a gente, né? Primeiramente, a gente tem uma abertura do Mercado Livre, uma projeção de abertura do Mercado Livre, onde que outros ramos das cooperativas que hoje não estão, que hoje basicamente estão os agropecuários com industrialização bem desenvolvida e os de infraestrutura com a geração, né? E outros ramos vão poder aderir e pode ter uma pegada um pouco mais de sustentabilidade, que é um pouco do que o Marco também falou. Então, você vai poder fazer um contrato bilateral com o gerador e você pode escolher a fonte que está gerando. Então, você pode jogar isso como um ponto, um critério, né, até ao seu favor ali, como cooperativista, talvez de crédito, de saúde, enfim, que você está com essa sendo sustentável, né, na sua energia adquirida. Em relação à geração distribuída, hoje a gente está muito forte com a solar, mas existe um potencial de expansão para outras fontes, inclusive amarrado com um terceiro ponto aqui que eu coloco, que é o próprio biogás, por ter uma questão de tratamento de dejetos. Então, pode vir a ser uma exigência que o produtor tenha um tratamento eficiente do dejeto, né, gerado na sua atividade. A gente tem um potencial de aumento de produção, principalmente de proteína animal, né, que até o Marco comentou ali nas projeções da FAO, que também vão aumentar a produção de dejetos, e isso tem um potencial de se transformar em energia, seja energia elétrica, seja energia de biometano, ou inclusive para alinhar numa caldeira. A gente não comentou aqui nessa apresentação, mas as cooperativas desembolsam anualmente do Paraná, né, mais de 300 milhões na aquisição ou produção de lenha e cavaco. Isso é basicamente para energia térmica, né, para secagem de grãos e também para alimentação das caldeiras das indústrias. Então, o biogás também pode ser aliado até para reduzir esse consumo e queimá-los também na caldeira. Existe até um projeto que tem uma complementaridade do biogás com a madeira, né, para uma eficiência melhor na caldeira. Então, é um potencial também na geração de energia térmica. E, por fim, as próprias cooperativas têm buscado, a gente vê esse aumento da participação da autoprodução, que é você ter um menor custo, é óbvio, mas também você ter uma segurança energética, uma qualidade. Muitas vezes, quando a geração está próxima ao consumo, você aumenta a qualidade dessa energia, sem muitas variações, né, e afundamentos na tensão da energia. Então, são as tendências que a gente enxerga aqui que podem aumentar tanto a energia renovável como um todo, mas principalmente aqui o biogás. Não quis entrar muito na questão do biogás no cooperativismo, que é o foco da palestra da Nathalie. Com certeza ela vai ter uma apresentação muito bacana para a gente. Queria aproveitar e parabenizar pela construção do material, que eu já dei uma olhadinha, já conferi lá, está muito bacana. E agradecer mais uma vez pelo convite. E fico à disposição aqui, meus contatos, se tiverem alguma dúvida, algum esclarecimento, fico à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você, Moisés. Muito obrigada mesmo pela apresentação, né? Pelos elogios também, a gente agradece. E como você já adiantou, agora a gente vai ouvir sobre as oportunidades do biogás para o cooperativismo. Então a gente vai chamar a Nathalie Reis, que é engenheira eletricista do CI Biogás. Nathalie, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Gi, bom dia a todos, né? Estou muito grata de fazer parte desse evento, dessa ação, dessa iniciativa de elaboração desse material. Até comentei muito com o Marco, com a Camila, né? Com todos os envolvidos nesse processo, que foi uma troca muito rica de conhecimento entre todos, né? Nós vamos estar disponibilizando isso para que o público todos tenha acesso a esse material tão interessante que ficou. Gostaria de compartilhar aqui a apresentação também. Vocês estão conseguindo ver certinho? Sim, certinho. Então tá ok. Como o Moisés adiantou, eu vou falar um pouco agora sobre a fonte, né? Nós falamos muito sobre a demanda do cooperativismo, sobre a demanda energética desse público, né? E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da fonte. O
que é, afinal, o biogás, né? A gente falou tanto sobre o biogás, sobre o potencial que ele tem no mercado, e o biogás nada mais é do que um composto gasoso, né? Resultante da degradação de materiais orgânicos. Então, nós temos uma vasta carteira aí de materiais que podem ser utilizados, de substratos, como é o caso de muitos cooperados aqui no Paraná, né, que nós temos mais contato via o CI Biogás, o PTI, Itaipu, os produtores de suinocultura, os dejetos, então, desses animais, são uma oportunidade para aproveitamento do biogás e tratamento adequado do resíduo. Até que eu inseri uma informação que ela é muito falada e nós gostamos muito de comentar a respeito disso. O biogás, ele é o produto, então, dessa degradação desses materiais orgânicos que precisam necessariamente serem tratados, né? Então, eu estou tratando de um passivo ambiental e valorizando este produto que eu tenho energético, né? Então, eu passo de um passivo ambiental, tendo tratamento ali adequado no biodigestor e obtendo, então, um produto que é esse ativo, o biogás, e valorando ele através de aplicações energéticas. Já foi comentado a respeito disso aqui pelo nosso diretor, Rafael, mas o biogás ele tem uma vasta carteira de aplicações energéticas. Eu posso aplicar o biogás para geração de energia elétrica, de energia térmica, para a produção de biometano, né, que é o produto final do refino do biogás, e utilizar ele para mobilidade elétrica. E além de todas essas alternativas energéticas, eu ainda posso obter o biofertilizante, que é extremamente interessante para os nossos cooperados que trabalham nessa parte do agro, né? Então, além da segurança energética trazido pelo biogás, eu tenho ainda o biofertilizante que pode ser utilizado nessas propriedades. Falando um pouco mais sobre essa questão da geração de energia elétrica, que é uma das principais aplicações do biogás, né, hoje, o biogás ele tem uma característica que se diferencia de outras fontes, né? O biogás ele é uma fonte que pode ser caracterizada por geração firme. E por que isso? Porque o biogás ele é armazenável, assim ele pode ser despachado e dessa forma ele pode atender o suprimento energético em todos os horários do dia. Então, eu tenho uma fonte que ela pode ser despachada assim que eu tenho a demanda energética. Nós não temos problemática, então, em relação a postos horários, né? Já que existe essa possibilidade do armazenamento e, dessa forma, ele se caracteriza também pela não intermitência. Dessa forma, a gente pode caracterizar e chamar o biogás de geração firme, que é um dos pontos muito importantes. E por que nós falamos tanto ali sobre as aplicações energéticas e sobre a valorização do biogás? O biogás, pelo biogás, ele não tem um valor atrelado no gás, mas sim na aplicação que vai ser dada a ele. Por isso que é tão importante iniciativas de modelos de negócio e de percepções do governo, né, para que iniciativas sejam tomadas para que as aplicações sejam ainda mais enfatizadas e as aplicações sejam dadas de forma mais assertiva, né? Já que eu estou tratando de uma fonte com diversos benefícios ali. Além de todas essas aplicações energéticas, eu tenho também a questão ambiental e social, né, agregada a essa aplicação dessa fonte. Eu queria trazer para vocês alguns números, então, sobre a aplicação do biogás no país. Junto com várias instituições aqui, Unidos, CI Biogás, a Biogás, nós conseguimos chegar no Biogás Map, que é uma base de dados onde consta todas as plantas de biogás no Brasil, né? Foi um trabalho árduo para nós chegarmos a todos esses números aqui, todas as aplicações energéticas utilizadas, e foi um esforço, né, em equipe para se chegar a esses números. E hoje nós temos mapeados em operação 521 plantas, em implantação 15, em reforma ou reformulação 12. Então, mapeados no Brasil, hoje nós temos 548 plantas. E essas plantas, elas utilizam hoje 1,3 bilhões de metros cúbicos de biogás por ano. Isso representa uma exploração de 1,5% de todo o potencial que o biogás tem hoje no Brasil a ser explorado ainda. Então, nós temos
um caminho muito grande ainda a traçar, né, para que todo o potencial seja explorado de fato e todos os benefícios dessa fonte sejam trazidos, né, para o sistema. O mapeamento, então, ele nos trouxe um crescimento de 2018 para 2019 de 31%. Então, nós já tivemos um crescimento relacionado ao biogás nos últimos anos e nós vemos que tem ainda uma crescente muito grande para o biogás. Em relação às aplicações do biogás, como eu já tinha adiantado, hoje a geração de energia elétrica é a aplicação mais utilizada. 84% das plantas implantadas hoje no Brasil de biogás são destinadas para a geração de energia elétrica. Isso representa 439 plantas. E se nós formos olhar na base de dados da ANEEL, relacionada à geração distribuída pelo sistema de compensação, nós temos 190 plantas de geração de energia elétrica a biogás. Esse estudo demonstra, então, que nós temos outras plantas que não estão mapeadas, né, e não estão inseridas via sistema de compensação e trabalhando de forma diferenciada, pelo sistema de geração isolada. Então, aqui nós temos um potencial, né, e nós verificamos que, além dos dados que nós temos no sistema de compensação hoje, existem plantas que exploram a utilização da geração de energia elétrica, né, de forma isolada. E por que isso acontece muitas vezes? As plantas têm um potencial muito grande de exploração pelo substrato estar disponível em muitas áreas rurais, áreas que são isoladas. Então, muitas vezes, pela questão de qualidade de energia e segurança energética desses produtores, se coloca um sistema ali isolado, né, da rede para estar atendendo às necessidades daquela unidade consumidora. Então, dentro aqui, eu já passei pelo que é o biogás, o que está sendo explorado hoje, que nós temos aí cerca de 98% de potencial a ser explorado ainda. Nós chegamos aqui ao ponto, quais são as oportunidades hoje para o biogás, né? O que nós temos hoje de alternativas dentro do nosso mercado. Um dos pontos mais importantes e uma das ações mais importantes foi a Resolução 482, em 2012, né? Que dispõe, então, do sistema de compensação de energia, e o biogás, ele teve um crescimento grande, né, a partir da possibilidade da abertura do mercado, então, para esse sistema conectado diretamente à rede. Nós sabemos que hoje nós temos a modalidade de geração junto à carga, autoconsumo remoto, empreendimentos com múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada. E aqui na geração compartilhada que nós entramos com as cooperativas, né? Um dos pontos mais importantes também para a exploração do biogás. Por que eu digo isso? Que é um ponto muito importante a exploração do biogás via cooperativas. Porque o biogás, diferente de outras fontes, eu preciso dimensioná-lo a partir da oferta energética. Então, se eu tenho substrato, se eu tenho dejetos ali, eu tenho um potencial para a obtenção do biogás e assim gerar energia elétrica ou transformá-lo ali, refiná-lo para chegar ao biometano e utilizá-lo na mobilidade elétrica. Então, quando eu vou dimensionar plantas de biogás, uma das características que eu preciso colocar na mesa é a oferta energética e assim debater com a questão da demanda energética. E o que acontece muitas vezes? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês da suinocultura. Muitas vezes, o produtor de suínos, ele tem um potencial ali extremamente grande para a geração de biogás, mas a demanda energética dele não é tão grande assim. Em questão de números, eu posso passar para vocês que 20% do que é produzido de biogás e gerado de energia elétrica é o consumido por muitas das propriedades rurais. Então, eu necessito de empreendimentos, de modalidades que permitam a inclusão de outras unidades consumidoras para que o empreendimento se viabilize e assim eu contemple todo esse potencial que eu posso explorar. E aí que entra o cooperativismo, porque o biogás, até nós estávamos conversando antes, que o biogás ele contempla desde o pequeno produtor até o grande. Porque quando eu tenho várias pequenas propriedades, eu posso coletar os resíduos em cada uma delas e centralizar em uma única unidade geradora,
para obter ali a aplicação energética, né, a geração de energia elétrica, o biometano. Ou, quando eu tenho uma propriedade maior, eu posso, então, estar ali fazendo o tratamento adequado desses resíduos, gerando ali a energia elétrica ou o biometano e utilizando na própria unidade consumidora e em várias outras agregadas também, para que eu consiga viabilizar o meu empreendimento. Aí que entra, então, essa oportunidade tão grande do biogás, quando eu falo em mais de uma unidade consumidora, já que ele tem essa característica, essa peculiaridade da fonte, de ser dimensionado pela oferta do substrato. Então, nós temos que fazer um equilíbrio aí entre o que é ofertado, o que eu tenho de potencial a ser explorado e o que eu tenho de demanda energética local. E dentro ainda desse ponto, a gente pode até explorar um pouquinho sobre outros modelos que podem ser trazidos, como geração híbrida, mantendo essa fonte como a geração de base, junto com outras fontes intermitentes, e também a questão de microgrids, que são sistemas, né, que podem auxiliar o sistema da concessionária local em pontos que tem sensibilidade em relação à qualidade de energia. Trouxe um exemplo para vocês de um case que o SEI Biogás participou ativamente aqui na execução de Entre Rios do Oeste. Esse é o case do projeto Entre Rios do Oeste. Ele é um condomínio de agroenergia que tem contemplado 18 propriedades rurais que fornecem o biogás, então, para uma única unidade geradora. E os créditos de energia, ali é utilizado para geração de energia elétrica, eles são abatidos, então, na prefeitura da cidade. Olha que interessante, a gente envolveu os produtores rurais via cooperativa, eu envolvi a prefeitura da cidade e eu trouxe ali segurança energética para todas aquelas unidades consumidoras. Esse é um case muito interessante de tenho passivo ambiental, eu preciso tratar adequadamente aquele dejeto, que era uma problemática muito grande na cidade, e eu transformei, então, o biogás em um ativo energético valorizado através da geração de energia elétrica. Isso nós podemos fazer para vários outros cases, né? Na cartilha nós vamos contemplar um pouco mais sobre outros exemplos práticos, sobre outras aplicações que nós podemos dar, mas eu gostaria de encerrar minha apresentação por aqui, até para nós não nos estendermos tanto, e agradecer. E caso tenha ficado alguma dúvida, queiram fazer algum questionamento a respeito disso, eu deixo o meu contato aqui também. Meu contato, meu e-mail, e eu agradeço a oportunidade. Nathalie, a gente que te agradece também. Eu acho que o resumo que fica dessa sua apresentação é muito potencial, né? A gente tem muito potencial aí para ser explorado e isso anima a gente para o futuro, né? Muito legal. Muito obrigada, viu? Muito obrigada, gente. pessoal. Todo esse trabalho, tudo isso que a gente está vendo aqui hoje, ele depende de um quarto parceiro muito importante, muito essencial para tudo isso acontecer, que é o Ministério das Minas e Energias. Então, a gente vai receber aqui agora, na nossa plataforma, no nosso webinar, o diretor do Departamento de Informações e Estudos Energéticos do MME, André Luiz Rodrigues Osório. E ele vai falar para a gente sobre a produção de energia renovável pelo consumidor no Brasil, o contexto atual e perspectivas futuras para o biogás. Então, diretor André, por gentileza, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, né? Obrigado pela apresentação. Queria agradecer, primeiramente, né, a OCB, tá? A Organização de Cooperativas Brasileiras, a DGRV, na figura da Camila Diap, né, a Confederação Alemã das Cooperativas, e a CBiogás, né, o Centro Internacional de Energias Renováveis também. Queria também, depois de uma fala tão contundente, né, do Marco, do Rafael, do Moisés e a aula da Nathalie sobre biogás, eu queria justamente falar sobre esse quarto ente, né, esse quarto ente que é o ente governamental
porque sem o governo para poder dar as diretrizes e dar os caminhos e as políticas com relação à energia, realmente fica muito mais difícil, né, a caminhada das empresas e também do próprio cooperativismo dentro desse processo. Eu pedi para a Aline passar a apresentação, eu não sei como é que... Opa, já está aí. Teria só que botar no... Isso. Então, a gente pode começar. Eu vou... Também não quero ser muito longo. Por favor, puder passar o slide. Vou dar aqui um panorama da participação do biogás dentro da matriz elétrica brasileira, em todo o contexto, né, de renovabilidade, né, que se insere a nossa matriz elétrica, no caso, e energética também, que envolve transporte. E também todas as questões transversais que hoje nós estamos verificando, como a transição energética, mudanças climáticas, geopolítica mundial, descentralização, digitalização, são todos esses ingredientes que fazem com que o planejamento hoje tenha uma tarefa muito mais difícil, eu acho, do que há anos atrás, onde nós tínhamos apenas, vamos dizer, o gerador, né, o transmissor, né, e o próprio comercializador dessa energia, né? Hoje nós temos uma múltipla agentes, né, e drivers atuando nesse processo, o que faz com que o planejamento seja um desafio muito grande. A matriz elétrica brasileira, como quase todos sabem, ela é eminentemente renovável, né? Ela tem 82% de renovabilidade. Isso vem da própria estrutura em termos de fontes energéticas que o Brasil dispõe, né? Mas nós vemos aqui que dos 626 terawatt-horas gerados em 19, apenas 9% corresponde à bioenergia, né? Um total de 54,9 terawatt-hora. Tá? Então, você vê que existe realmente um potencial muito grande da bioenergia, né, entrar e participar cada vez mais dessa matriz elétrica brasileira. Quando você faz um extrato mais específico dessa bioenergia, a gente consegue ver nessa pizza ao lado a participação do biogás nesse processo. Isso são informações basicamente do MME e da EPE, né? Eu queria só deixar aqui, fazer a minha menção aqui à EPE. A EPE é o braço técnico do Ministério para os estudos de planejamento. Então, vocês vão ver, de repente, muitas informações, vocês já vão ter, muitos já tiveram acesso a ela, né? Isso se deve sempre à parceria MME e EPE na condução desses trabalhos. Então, nós podemos ver que dessa pizza aí, de 55 terawatt-hora, né, a predominância é do bagaço de cana, né? Nós temos aí 67% de bagaço na geração elétrica contra 2,1% de biogás. Então, nós temos realmente um potencial aí para explorar muito, muito grande no que diz respeito à geração de eletricidade. No próximo slide, por gentileza, isso também é dado da EPE, nós temos aí a oferta interna de energia total em milhões de TEP, onde nós saímos aqui em 2010 para 2018, né, que é o último dado publicado, quase 1%. Então, nisso, o biogás, né, ele tem uma participação assim, muito crescente. Você vê que de 2010 a 2018,
houve um aumento substancial, né, da oferta interna de biogás, né, em termos de TEP, né, saindo de 14 mil TEPs para 204, né, um aumento bastante expressivo aí, de 40% ao ano, né, de crescimento. E a participação do biogás dentro dessa oferta interna de energia, né? Quer dizer, quando eu falo que existe um mundo, né, a ser trilhado aí pelo biogás, você pode ver aí, né, apenas 0,07 é a participação do biogás dentro da oferta interna de energia do país. Por favor, mais um slide. Aqui é um extrato, né, que a Nathalie ela já passou, mas eu não sei se os dados estão 100% atualizados, Nathalie, mas a gente tem aí você comparando 2015 para 2018, a evolução que teve no número de plantas de biogás no Brasil, né? Quer dizer, o Sul realmente é a região onde você vê o maior número, né, dessas plantas, 124, né? Moisés também falou sobre isso, e aí você vê um aumento aí a nível Brasil de 119% nesse período, 2015 a 2018, um aumento de 119% no número de plantas de biogás em operação no país. E a produção de biogás, né, na parte ao lado, né, você vê que o Sul, ainda que possui o maior número de plantas, não é aquele que mais gera, né? Então, nós temos aí o Sudeste com 2.000,1 mil normal metros cúbicos dia, né? E um aumento, e quando você vê abaixo, um aumento de 127% na comparação de produção de biogás entre 15 e 18. É bastante expressivo esse aumento. Por favor, mais um slide. Pois quando se fala em potencial, né, isso é dado da Biogás, vocês conhecem muito bem, basicamente o potencial explorado hoje ele está muito focado na parte sucroenergética e muito menos em alimentos e saneamento, né? Você vê que existe aí os alimentos, eles têm 3 vezes menos participação do que o sucro energético e o saneamento 8 vezes menos participação no que diz respeito ao potencial de biogás nessa fonte hoje, né? E abaixo você vê aonde, em que regiões, né, do país você vê mais predominante os 3 tipos de setores, né, onde o biogás atua, sucro energético, alimentos e saneamento. Então, o próximo slide, por gentileza. Dentro do PDE, né, que é o plano em vigor hoje, de 2029, onde a minha diretoria é responsável pelo gerenciamento tanto do PDE, né, que é o Plano Decenal de Energia, quanto o Plano Nacional de Energia, que eu faço uma menção agora, que desde 2007 ele não é publicado, né? Isso foi uma grande vitória nossa, onde o Plano Nacional de Energia, ele agora, através de uma portaria emitida pelo Ministério, ele vai ter uma periodicidade de 5 anos. Então, a cada 5 anos, nós teremos um novo PNE, né? E o PNE, diferentemente do PDE, ele é um balizador de estratégia, muito menos tático, que é a função do PDE. Então, o PDE 29 é o que está em voga, né, o que está valendo, né? E o PDE 2030 ele está sendo elaborado com previsão de lançamento em 10 de dezembro de 2020. Então, no PDE 2029, nós vemos aqui que a oferta de biocombustíveis, nós aqui frisamos
uma maior inserção do biogás. Então, quer dizer, dentro do PDE, estima-se o potencial até 2029 de 7,2 bilhões, né, M3, isso em 29, e que os biocombustíveis eles continuarão a ter uma participação relevante na matriz energética brasileira no próximo período decenal, né, o 2030, apoiado por uma série de programas, né, que eu vou destacar mais para frente. Isso tudo gera aí, em termos de biocombustíveis, né, juntando etanol, bio-QAV, né, de aviação, entre outros usos dos biocombustíveis, num volume de investimento previsto aí da ordem de 0,8 a 1,3 trilhões até 2030. Então, essa sinalização do governo é muito importante nesse momento. Por favor, se puder passar o próximo slide. O futuro e oportunidades, né, que a gente vê nessa questão dos desafios para o biogás. Esse também é um slide feito pela EPE e Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério, né? Nós temos uma série de oportunidades, né, visualizadas nesse mercado. Então, quando se fala em transição energética, você pensa o quê? Que são ações, né, que você possa proporcionar entrada de fontes e caminhando a economia nacional para uma economia de baixo carbono. Nós já somos pioneiros nisso, mas o importante é manter essa renovabilidade e essa matriz cada vez mais limpa. Então, dentro de um contexto onde você tem uma preocupação muito grande com mudanças climáticas, com políticas ambientais cada vez mais restritivas, né, incertezas de preço de petróleo, novas fontes energéticas entrando dentro da matriz, né, um exemplo muito claro, e a Nathalie ela citou segurança energética, ela citou despachabilidade, inflexibilidade. Isso tudo são questões que hoje o Ministério vem trabalhando, né? Porque se vocês pararem para pensar, o biogás é uma fonte quase que inflexível. Então, quer dizer, ela atua com fatores de capacidade muito altos. Isso é muito importante para a atual conjuntura que nós vivemos, onde a entrada de fontes variáveis, né, como solar e eólica, ela tem um ponto muito positivo, né, é que você consegue agregar, né, energia, né, ao sistema, mas não dá potência a esse sistema. E eu acho que o papel da geração via biogás, ela proporciona e tem um ambiente muito favorável, né? E é sempre norteada por segurança energética e reduções de emissões. Então, o entendimento do Ministério é que o biogás ele será uma fonte a ser privilegiada nos planos energéticos tocadas por esse Ministério. Mais um slide, por gentileza. Então, uma outra ação e uma oportunidade é o próprio RenovaBio, né? A Política Nacional de Biocombustíveis, onde nós temos aí onde visualiza-se o biogás como um grande ativo, né, que permite aí aumentar a própria nota de eficiência energética ambiental, CBIOS, né, e de um produtor de biocombustíveis, quer dizer, tornando, né, um ambiente cada vez mais competitivo, né, para essa fonte, né, e, enfim, dando uma maior previsibilidade, né, que é uma das vertentes do Ministério, um dos pilares, né, é você
dar essa previsibilidade aos investidores, é tornar o Brasil novamente uma grande celeiro de investimentos e de novos negócios. Por gentileza. Uma outra oportunidade muito importante que foi lançada ano passado é o novo mercado de gás, né? Ele também procura, né, uma integração, né, entre os setores elétrico e industrial. Ele prevê uma maior concorrência e uma série de remoções de barreiras tributárias, né? Isso aí é uma dos pilares, né, e se mostra uma oportunidade, né, para a competição gás, né, dentro desse mercado. Por gentileza. E também uma série de mudanças regulatórias, né, uma evolução do ambiente regulatório é muito importante. A gente vê que desde 2012, né, uma série de decretos, resoluções, despachos vem sendo feito e sempre visando uma evolução desse ambiente, né, e a inserção, né, do biogás dentro da matriz energética nacional. Uma das ações que o Ministério vem tocando, que vale a pena falar, é que nós estamos aprimorando, tá, o ambiente para a entrada do biogás dentro dos leilões, tá, A-4 e A-5. O que se vem verificando é que, apesar de vários projetos estarem sendo oferecidos, né, aos leilões, muito poucos são bidados, muito pouco são contemplados nesses leilões, né, de energia elétrica. Isso por diversas razões. Uma razão mais direta do que a gente vem verificado é a real precificação dessa energia, né? Quer dizer, ela vinha sendo precificada de um modo que impedia, né, a entrada de novos projetos, né, e o próprio BID em leilões de fonte. Então, o que se quer hoje é a entrada de biogás /RSU dentro desses leilões, criando um produto específico só para eles. Quer dizer, não juntar biogás, RSU com biomassa. Você ter produtos separados, né? Quer dizer, um produto específico para cada leilão. Por gentileza, mais uma. E aí uma série de oportunidades que a gente vê aqui, né? A pulverização e a capilaridade da oferta, né? São as características do biogás, né? Por estar situado, né, muito próximo à carga, né, ao centro de consumo, oferta muito pulverizada, né, onde você possibilita a injeção na rede de distribuição de gás natural, o grande potencial de geração distribuída, né, isso nós vemos durante o plano decenal 2029, ele aponta 11 gigas de GD até o horizonte de 10 anos, né? Então, o que se vê agora com a 482 sendo revisada, com uma maior postergação de cobrança de fio A e fio B em encargos, você vê que houve uma certa corrida do ouro nesse último ano de 2019, né? Onde você hoje tem uma geração de aproximadamente 3,2 GB de GD. Isso se espera que nos próximos anos essa corrida do ouro se mantenha, né? E se possa chegar até o final do horizonte com uma penetração muito maior do que esses 11 GB sinalizados dentro do PDE 29. Isso cria até um certo, não vou dizer problema, mas é mais um desafio para o planejamento. Quer dizer,
você, com uma demanda hoje muito baixa, né? Nós temos um PIB aí projetado de menos 5% para 2020, né? Ou até menos, mas estou dizendo de uma forma mais, vamos dizer assim, otimista, né? Nós vamos decrescer menos 5% em termos de PIB. Nós temos uma demanda, né, muito mais baixa, por consequência, e teremos também, estamos vivendo um ambiente de sobrecontratação das distribuidoras. Nós temos aí um mercado livre, né, quer dizer, uma migração muito grande também para o mercado livre, né, como mostrou a Nathalie. Isso causa uma série de problemas, né, vamos dizer assim, no que diz respeito a desafios ao planejador, porque você vai precisar acomodar dentro de um plano, né, decenal, né, uma série de fontes, né, que vem também sendo desenvolvidas, mas com uma demanda muito baixa. Então, quer dizer, a janela de planejamento que nós temos aí de 4, 5 anos, porque mais da metade do PDE já está contratado, a gente vê que é um desafio, né, as fontes serem vistas no plano, né? Então, isso cria mais um grande desafio. Por favor, mais um slide. Vou tentar acelerar aí, né? Uma outra oportunidade que já foi dita aí é a substituição do óleo diesel, né, no setor agropecuário. Nós temos aí uma demanda de óleo diesel do setor agropecuário de 45% a 70% dessa demanda ela pode ser atendida via biogás, né? É uma outra linha, né, de possibilidade dessa fonte. Por favor, que é o biometano. A própria redução de emissões de gases é um drive muito importante, né? Biogás é uma fonte de energia mitigadora de emissões, então, quer dizer, é mais uma qualidade dessa fonte. Por gentileza, mais um slide. E dentro do PNE, a gente aponta, né, como o biogás preservar e fortalecer, né, em termos estratégicos, uma aposta de governo, né, a preservação e fortalecimento do papel da bioenergia dentro do país, né, visando um aproveitamento desse potencial, desenvolvimento de mercados e também a utilização do grande benefício que é a descarbonização da matriz, né? Um aproveitamento energético também competitivo, né, de resíduos agropecuários, com produção centralizada de biogás, biometano e bioeletricidade. Tá? Isso aí são nortes, são diretrizes estratégicas desse plano. Por favor. Aqui é só uma evolução do potencial da bioenergia no longo prazo, né? Isso está disponível no site da EPE e do Ministério, todos os estudos realizados para o PNE, você consegue ver no caderno destinado à bioenergia a evolução, né, de cada energético, por gentileza. Aqui também, né, quer dizer, isso também está dentro do material do PNE, é o potencial de biogás que no Brasil, em 2015, era da ordem de 106 e se espera, no final do horizonte, em 2050, que esse potencial mais do que dobre, tá? De biometano. Tá? Ele sai de 106 para 217. Por favor. E os desafios, né? Os desafios do biogás, e isso também já foi apontado pela EPE e o Ministério corrobora com que nós indicamos como grandes desafios, né? É aumentar essa participação do biogás na matriz, é uma maior conscientização dos agentes do setor energético nacional do potencial desse biogás, os estímulos, agências de financiamento e apoio, né, ao setor de biogás,
a manutenção e a continuidade, né, da evolução do ambiente regulatório, está sempre aprimorando esse ambiente, tá? O fortalecimento de agências reguladoras estaduais, né? Desenvolvimento de novos mercados, né? Expansão de rede de distribuição e o fomento e o aproveitamento de coprodutos no setor agropecuário e de saneamento. E por último, aí eu posso indicar, por gentileza, que o Brasil tem grande potencial para a produção de biogás, né? Para o setor agropecuário e de saneamento, o biogás é um ativo que deve ser incorporado na visão do negócio, tá? Porque você, através do saneamento, né? Você aproveitar melhor a área de saneamento, que tem um problema social secular, né? Você aproveitando esses lixões, né? Você retirando e aproveitando como tem que ser esses lixões, você evita ali uma série de questões, né? E eu acho que o setor energético ele vai ser o vetor principal, tá? Da solução do saneamento nesse país, né? Nós achamos isso. O biogás é uma fonte distribuída de energia, né? Isso já vem se vendo, e o biogás também representa uma fonte competitiva, né? Nós sabemos que com o médio prazo, né, mais plantas, né, mais projetos, né, vão ser cadastrados nesses leilões, e o que se espera realmente é um aumento substancial, e a mensagem final é que o planejamento energético brasileiro ele conta com esse energético, ele conta com biogás na expansão. E por último, um favor que eu venho pedir, a pedido da EPE, que está no próximo slide. A EPE ela tem um sistema que é o Cienergia, né? Que eles é um grande banco de dados, um grande banco de informações, e já que nós temos um ambiente com 14 milhões de cooperados e uma demanda energética aí do cooperativismo de 8% em relação à do Brasil, e ela vai aumentar cada vez mais, a EPE está solicitando ao pessoal das cooperativas, né, o quê? Uma série de informações que estão elencadas aqui nesse slide, para poder melhorar cada vez mais o módulo, né, de resíduos e agropecuária que eles estudam lá, né, e poder ter maior nível de informações desagregadas para uma análise cada vez mais robusta desse setor. Então, eu não sei, quer dizer, com quem tratar sobre essa série de informações, mas aí a Gisele ela pode me orientar como solicitar essas informações aí de vocês. Não sei se o Marco teria isso, né? Se o Moisés, a própria Natalia, tá? Aí eu peço uma ajuda aí depois para essas informações, tá bom? Então é isso, gente. Obrigado aí. Acho que eu falei demais aí. Diretor André, a gente agradece a sua participação, toda a apresentação que o senhor fez aqui para a gente. Pode deixar que a nossa equipe vai, sim, concentrar essas informações e entrar em contato. A gente ouviu muito aqui sobre potencial, oportunidade, desafios, né? E como a Camila falou lá no começo para a gente tem muito a aprender com os modelos internacionais. Essa parceria com o governo federal é essencial para a gente manter as oportunidades abertas. Mais uma vez, muito obrigada ao senhor pela participação. A nossa cartilha que está sendo lançada hoje, que foi lançada hoje, ela teve 2 apoiadores institucionais muito importantes. O SEBRAE
e a Itaipu Nacional. E nós temos representantes aqui conosco nesse webinar, então eu queria convidar para uma rápida palavrinha. Daqui a pouco o nosso webinar encerra, então a gente tem 1 minutinho para cada um de vocês. Queria convidar o Rogério Meneghetti, que é gestor de projetos de energias renováveis da Itaipu Binacional. Rogério, muito bom dia. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Bom dia, pessoal. Queria parabenizar pelo evento e também pela cartilha, vou tentar ser bem breve. Então, parabéns para todos os envolvidos que realizaram esse excelente projeto. Entendo que o biogás, ele é uma energia firme junto à carga e ele traz a segurança energética no mais amplo sentido, seja no abastecimento de energia quanto na qualidade da energia. Para ter energia e ter ela quando eu quiser. Então, a gente fala em juntar o biogás junto com outras tecnologias, como micro-redes, enfim, para fortalecer o meio rural. E quem ganha com isso, no meu modo de vista, é as próprias. A gente teve um probleminha no áudio do Rogério, não sei se ele continua escutando a gente. Eu estou escutando, e vocês? Agora voltou. Só para concluir, então, como o tempo está bem avançado, como foi comentado, o caminho do biogás é extremamente longo ainda, mas eu entendo que a gente já superou diversas barreiras, e uma delas é a gente está discutindo isso aqui, ter interesse das pessoas e das instituições. Então, reunir um grupo de pessoas tão seleto quanto esses e a gente está discutindo sobre o assunto já é uma grande vitória. Eu entendo Itaipu, que tem investido no tema há mais de 10 anos, ter isso acontecendo hoje em dia, nos últimos anos, é muito gratificante. Então, parabéns novamente a todo mundo pelo evento e pela cartilha também. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo apoio também. Pelo Sebrae, nós temos aqui conosco o Emerson Ribeiro Lourenço, que é consultor de negócios. Emerson, você me escuta? Está por aí? Sim, bom dia, Gisele, bom dia a todos, né? Caráter de pitch aí, né? Vamos falar bem rapidinho. Acho que a gente pode destacar 5 pontos nessa conversa, que eu acho que é realmente o cenário que hoje o biogás se encontra, né? O primeiro é a questão de políticas públicas, está se construindo, está se consolidando. É necessário, né, ter um ambiente de negócio realmente favorável para que haja esse desenvolvimento. O segundo ponto, que foi o principal aí, questão do associativismo e cooperativismo, né, que hoje, como as políticas públicas ainda estão avançando, é necessário, né, essa questão do associativismo e cooperativismo para que as coisas avancem. A terceira questão, que eu acho que é realmente onde o Sebrae atua mais, né, pesado, justamente nessa questão do biogás, é capacitar os empresários na questão financeira, né? Ele entender a possibilidade que o biogás tem, e que a Nathalie trouxe muito bem para nós, a questão de você transformar o passivo ambiental em um ativo econômico. Então, nós temos essa missão, né, de mostrar para o empresário que ele pode ver o biogás não só como um tratamento, mas sim como uma oportunidade de faturamento e gerar um dinheirinho extra aí no final do mês. E o quinto e último passo para encerrar aí, eu acho que energias renováveis é a pauta, não digo do futuro, já do presente, né? É uma tendência, uma mega tendência, então cada vez mais estamos chegando nessa tendência. Então é isso, Gisele, muito obrigado. Obrigada a você, Emerson. Com certeza, eu acho que o que fica desse nosso evento aqui hoje são essas expressões: potencial, oportunidade de negócios, intercooperação e sustentabilidade. Foi isso que a gente mais ouviu aqui hoje. Avisar vocês, todos os participantes, que nosso webinar vai estar disponível no YouTube para posterior visualização de quem não pôde participar. Semana que vem ele vai estar no ar e semana que vem também vocês vão receber no e-mail de vocês uma pesquisa e ao final dessa pesquisa um link com acesso a todas as apresentações que foram feitas aqui hoje. Combinado? Bom, a gente agradece a todos pela participação. Sim, Marcão, pode falar. Uma palavrinha, a Nathalie quer dar uma palavrinha agora, né, sobre os dados de contribuição para o Ministério de Minas e Energia e para a EPE. Ok, Nathalie, é com você. Vai ser bem rápido, pessoal.
essa demanda do diretor, né? Eu gostaria de falar que o CI Biogás está à disposição, junto com a OCB também, para o envio desses dados. Inclusive, nós temos uma parceria já com a EPE, e nós damos suporte a algumas informações, então é o momento de nós fortalecermos ainda mais e continuarmos essa troca de conhecimento, né, que nós temos. É muito importante essa relação e eu fico muito feliz, né, por todos esses resultados que nós vamos obter e já estamos obtendo aqui, né? Maravilha, Nathalie. Muito obrigado aí ao Marco e à Nathalie pela disponibilidade, né, nessa ajuda aí, que vai melhorar muito, né, a qualidade das informações que a EPE vem produzindo e o Ministério, por consequência, as utiliza. Obrigado. Obrigada, diretor André, também. Mais uma vez, obrigada a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa equipe. Lembrando que a cartilha já está disponível, então entrem lá no site, baixem, mandem para os seus contatos, ajudem a gente a divulgar esse material tão importante. E, em nome do Sistema OCB, eu agradeço mais uma vez e desejo que todos tenham uma excelente sexta-feira e até a próxima. Muito obrigada. Valeu, Gi. Obrigado a todos. Excelente. Obrigada, Renata. Obrigado. Até logo. Cuidem-se.